A imigração com I é um tema que tem gerado muitos debates, ou seja, tem gerado muito desconforto e até desencadeado ações, algumas violentas, algumas um pouquinho mais éticas através de leis por parte dos países receptores desses imigrantes, sobretudo alguns de forma ilegal, porque infelizmente alguns imigrantes, ou boa parte dos imigrantes que lá vão, não têm atendido as expectativas destes países, ou seja, entendem estes países que esses imigrantes têm gerado muito mais problemas do que realmente soluções. E tem, por exemplo, o primeiro-ministro polaco que diz, ou disse numa das suas entrevistas, a Europa, disse a União Europeia toda, fiquem lá vocês com os doutores, com os médicos e todo o tipo de profissional que você nos aconselha a recebermos aqui como imigrantes, ilegais, porque não precisamos dele, porque nós controlamos a imigração e com isso não temos ataques terroristas e por aí fora. Vimos agora o mais recente caso na Austrália ou Nova Zelândia, em que houve aqueles ataques. Nós vimos, acabei de ver uma notícia que no Reino Unido dois imigrantes lá das Ásias, acho que deviam ser do Afeganistão ou Paquistão, violaram uma menina de 15 anos e como desculpa o advogado apresentou que estes não estavam habituados a uma realidade em que as mulheres tivessem os mesmos direitos que os homens e que vivessem com um pouquinho mais de liberdade, em que a bebida alcoólica fosse livre por aí fora. Tudo bem. Então, e esses governos, ao invés, ou simplesmente preocupam-se única e exclusivamente em criarem políticas que impeçam esses imigrantes a entrarem nos seus países, ao invés de olharem para o problema de forma mais séria, olharem para a gênese do problema, o que realmente tem causado este problema. A parte das pessoas que abandonam os seus países para procurarem outros países são pessoas que vêm de países subdesenvolvidos ou em que tenham um conflito civil, armado ou qualquer outro tipo de conflito, ou seja, um país que não oferece aquelas condições que julgam dignas ou necessárias para que possam viver de forma digna e saudável neste país. Então vão à procura dos países que ofereçam melhores oportunidades a nível de emprego, saúde, educação e segurança pública. E o que é que infelizmente acontece? Nós procuramos os países, aqueles que em teoria são países que têm o controle mundial, ou que controlam, que ditam o ritmo ou o andar das economias mundiais, Estados Unidos da América, Canadá, Reino Unido, Suíça, Suécia e por aí fora. Então, nós deveríamos, ou esses países deveriam ajudar a controlar a imigração ou a saída de pessoas de alguns países ou dos países menos desenvolvidos para os seus países e, consequentemente, gerarem uma disrupção naquilo que é o sistema deles de educação, de saúde, de emprego, por aí fora. Se esses líderes, se esses países ajudassem a combater cada vez mais as desigualdades nos países em que essas pessoas têm saído para procurarem os seus países, se ajudassem a combater a corrupção e todo qualquer mal que faça com que esses povos não tenham as condições dignas que lhes obrigasse ou que lhes levasse a ficarem nos seus países e assim então procurarem melhores condições de vida em outros países, porque ninguém quer viver ou passar boa parte do tempo da sua vida longe da sua terra, longe da terra que lhe viu nascer, lhe viu crescer, onde tem os seus familiares, amigos, onde está ligada com a ancestralidade daquele país e por aí fora. Mas infelizmente, como os europeus que hoje reclamam muito da imigração, do excesso de imigrantes, e alguns imigrantes não qualificados ou que não materializam ou não submetem as suas culturas nos seus países, são os mesmos países europeus que colaboram com países de onde esses imigrantes vêm vindo, né, para que a riqueza desses países venham ou tenham como destino a Europa, enquanto os dirigentes desses países deixam déficits e muitos outros problemas nesses mesmos países a nível da saúde, educação e segurança pública. Se a União Europeia se organizasse para ajudar ou esforçar que os outros governos, né, melhorassem as condições de vida dos seus países, obviamente que seria de uma das medidas mais excepcionais para combaterem o excesso de imigrantes nos seus países, mas como não fazem, vão lidar com essa consequência e eles têm como desculpa que simplesmente os líderes daqueles países são corruptos, não criam as condições e agora nós temos que lidar com as consequências. Mas o facto é que boa parte ou muito do dinheiro desviado desses países em que eles alegam que os líderes são corruptos são levados para esses países, né, para os países deles, eles simplesmente não recusam esse dinheiro. E eles simplesmente recebem de braços abertos esses líderes que supostamente são corruptos e por aí fora, que não criam condições dignas para os seus povos, para os seus irmãos e que têm levado essas pessoas a abandonarem as suas terras à procura de melhores condições de vida. E apegam-se no mais simples, que é criarem políticas duras contra a migração, enquanto deveriam eles procurar soluções
muito macro e não micro soluções. Porque essas políticas duras que eles criam não faz com que as pessoas deixem de procurar os seus países como destino, que é para se sentirem mais seguros, atender as necessidades de saúde, educação e criarem melhor os seus filhos. Faz com que procurem outras rotas. Quais são as rotas? Outros vão de barco, outros vão lá, sei de que forma pessoas morrem, depois chegam lá de forma ilegal e não tem nem sequer como lhes repatriar. Então, nós devemos olhar para os problemas de forma mais macro. Se nós quisermos fazer do mundo um lugar melhor, precisamos nós combater a corrupção de todos os níveis, de todas as formas possíveis. Ou seja, para mim, o corrupto não é simplesmente aquele que desvia dinheiro de uma determinada organização, um determinado país para levar para o outro. Aquele país que também recebe é tão corrupto quanto aquele que desvia do seu próprio país. E esses países europeus sabem de onde vem vindo o dinheiro que muitos africanos vão levando para a Europa. Eu não sei o que leva eventualmente os brasileiros, os nossos companheiros brasileiros a abandonem o Brasil, porque muitos angolanos gostariam de ir para o Brasil. Você que é brasileiro, diga-me lá nos comentários o que é que tem levado, porventura, os brasileiros a abandonarem o Brasil à procura de outros países. Eu estive no Reino Unido e vi que há muitos brasileiros lá, sobretudo na cidade de Eastleigh, muita gente no mototáxi. Então, digam-me lá nos comentários quais têm sido os motivos que os levam a abandonar o Brasil. E, se não é inscrito no canal, vai lá, se inscreva no canal, deixa um joinha, que isso ajuda muito a crescer.